nós iremos finalizar o capítulo 2 falando de assuntos que variam da página 28 a 33. Com esses assuntos e com os anteriores, capítulo 1 e capítulo 2, né, nós iremos compor a nossa prova bimestral e também as nossas avaliações parciais. Tranquilo, galera? Então é só estudar, se ligar nos exemplos, resolver os exercícios e ir pra cima. Bom, pessoal, dando início à última parte do capítulo 2, nós iremos falar da relação fundamental da trigonometria, que é uma relação existente entre o seno de um ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo, certo? Dessa forma, é possível obter o seno se eu tiver o cosseno e vice-versa. Como é essa relação, Fernando? Ó, essa relação nos diz que o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno do mesmo ângulo, essa soma sempre tem que dar 1. Fernando, de onde que vem isso? Vem do círculo trigonométrico. Ó. Olhe para a figura. Aqui eu tracei um arco de ângulo P, alfa. Eu tracei um arco de imagem P, né? Ou seja, o fim do arco está no ponto P. E isso gerou um ângulo alfa. E aí, ó, fazendo aqui a projeção ortogonal, tanto em relação ao eixo Y como em relação ao eixo X, o que é que eu sei? Eu sei que na circunferência trigonométrica, esse segmento vertical, ele representa o seno do ângulo alfa, assim como esse segmento horizontal representa o cosseno desse ângulo alfa, né? Isso já foi visto nos vídeos anteriores. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo, ó, por quê? Porque isso aqui é uma projeção ortogonal, né? O fato de ser ortogonal já garante que esse ângulo é de 90 graus, ó. Portanto, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu posso usar o teorema de Pitágoras. Teorema que diz o quê? Que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Mas o meu círculo não é trigonométrico, isso quer dizer que o raio vale 1 e 1 ao quadrado é 1, né? Tranquilo? Vamos resolver um exemplo que mostra a aplicação da relação fundamental da trigonometria. Bom, vamos agora resolver um exemplo em que diz que o seno de x é 1/3. Lembrando que se ele chamou de x, ó, é porque ele está interessado no comprimento do arco. Ele está se referindo ao comprimento do arco, tá? Então, o seno de x é 1/3 e ele diz que esse x, ó, ele é maior do que π sobre 2 e menor do que π. O que é que ele está dizendo pra gente? Aqui é o π sobre 2, aqui é o π, ó. O x, ele é um arco que começa na origem, né? E ele vem parar, ó, a sua imagem, ou seja, onde o ponto dele para, é em qualquer ponto do segundo quadrante, tá? Se ele está dando seno de x, ele quer o cosseno, ó. Então, o que a gente vai fazer? Se ele está me dando seno de x, para eu obter o cosseno, basta eu usar a relação fundamental, ó. Cosseno quadrado de x mais o seno de x ao quadrado. Mas quem é o seno de x? É 1/3, né? Isso tem que ser igual a 1. Daqui para cá, eu fiz logo a simplificação, ó. 1/3 ao quadrado é 1/9. Foi para o segundo membro subtraído. Quando eu fiz a subtração de 1 menos 1/9, eu obtive 8/9, tá certo? Mas o cosseno não está ao quadrado? Atenção, esse quadrado aqui é do cosseno, tá? O cosseno é que está ao quadrado, ó. Então eu vou tirar a raiz. Só que quando eu tiro a raiz, ó, lembre-se que eu sempre vou obter a positiva e a negativa, tá? Aqui em cima vai ficar a raiz quadrada de 8. Embaixo eu já extraí a raiz quadrada do 9, que é 3, né? Aqui, ó. Daqui pra cá, o que é que eu fiz? Eu tomei uma decisão, ó. A matemática está me dando duas opções de resposta, tanto a positiva como a negativa. Mas a questão não disse que o x está no segundo quadrante. Então, quando eu estou no segundo quadrante, o meu cosseno, ele é necessariamente um número que? Negativo, né? Portanto, eu vou ficar com a resposta negativa e eu vou melhorar esse meu radicando, ó. A raiz de 8, a gente sabe que simplificando fica 2 vezes a raiz de 2, né? 2 vezes a raiz de 2. Para você que não lembra como simplificar, ó, é aquela história. Você vai fatorar o 8, 4, 2, 2. E aí você se pergunta, ó, a sua raiz não é quadrada? Então você vai caçar de 2 em 2, ó. O 2 não está aparecendo 2 vezes? Então ele vai ser botado para fora, tá aqui ele. Mas esse 2 aqui se repetiu? Não. Então ele vai ficar dentro da raiz, né? Concluindo assim a minha resposta. Beleza, galera? Um outro assunto
que também é muito relevante na hora de resolver problemas envolvendo trigonometria, é este, ó, arcos complementares. Fernando, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que se a soma de dois ângulos for 90 graus, ou π sobre 2, né, graus em radiano, né, então o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, e vice-versa. Exemplos. Se você olhar a tabela trigonométrica, você vai perceber que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? E aí, ó, por que isso acontece? Porque 60 mais 30 é 90. No seu livro didático, existe lá um desenho que justifica e que eu evitei colocar aqui para que a aula não ficasse mais longa. Mas assim, para efeito de prática, você só precisa saber disso, tá? Que se dois ângulos somados der 90 graus, então o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. Tranquilo? Como 42 mais 48 dá 90, então o cosseno desse ângulo é igual ao seno desse. E o seno de 42 é igual ao cosseno de 48. A troca também é válida, né? E aí eu coloquei o último exemplo, ó, envolvendo radianos. O seno de π sobre 8 é igual ao cosseno de 3π sobre 8. Por quê? Porque π sobre 8 mais 3π sobre 8 dá π sobre 2. A gente sabe que em radianos, π sobre 2 é 90 graus. Beleza, galera? Bom, falado desses dois assuntos, ó, vocês já podem tentar fazer a atividade da página 29, tranquilo? Gente, para ajudar vocês a resolver a atividade da página 29, eu vou comentar a questão 27, ó. Lembrando que esses exercícios, eles vão pedir para vocês usarem principalmente os dois últimos resultados que nós acabamos de aprender, né? Que é da relação fundamental da trigonometria, bem como a ideia de arcos complementares, ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno de outro, onde a soma deles dá 90, tranquilo? Então, ó, ele deu o seno de 74, como sendo aproximadamente 24 sobre 25. Então ele vai querer aqui 5 opções que, para você encontrar os valores, basta você usar esse dado e os conhecimentos adquiridos até o momento, tá? Bem, se ele deu o seno de 74, aí automaticamente eu já sei o cosseno do complementar. 74 para chegar em 90 falta quanto? 16, né? Então automaticamente eu já sei o cosseno de 16, ó. Cosseno de 16, então, vai ser aproximadamente 24 sobre 25 também, né? Beleza? Por quê? Porque 74 mais 16 dá 90, beleza? Quando eu sei o cosseno de 16, eu tenho como descobrir o seno de 16, ó. O que é que eu vou usar? A relação fundamental da trigonometria, né? O quadrado do seno de 16 mais o quadrado do cosseno de 16 igual a 1. Substituo o cosseno por 24 sobre 25 e resolvo essa equação. Tranquilo? Bem, para encontrar o cosseno de 74, eu vou usar também a relação fundamental, né? O seno de 74 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de 74 igual a 1. Tranquilo? Só que eu queria chamar a atenção, ó, quando você for resolver, eu queria chamar a atenção que você vai descobrir dois valores, né? Um positivo e um negativo. Aí eu queria lhe lembrar, ó, que você está querendo o cosseno de 74, ou seja, ele está no primeiro quadrante, o que quer dizer que o valor do cosseno é positivo, tranquilo? E o seno de 16, do mesmo jeito, o valor dele é positivo, tá? Olha, seno de 254, eu vou ter que fazer o quê? A redução ao primeiro quadrante, né? Ó, imagina aqui um círculo trigonométrico, aí eu me pergunto, onde é que está o 254? É o 180 mais 74 graus, né? Se eu andei 70 graus para baixo, vou andar para cima no primeiro quadrante, ó. 74 graus. Tranquilo? Então, ó, ele está querendo, na verdade, o seno de 74. Só que no terceiro quadrante, o seno ele é um valor que ele é negativo, né? Então vai ficar menos seno de 74. No item E, você vai usar a mesma ideia do item D. Eu não vou fazer para não perder a graça, tá? Mas eu deixo a dica para você, ó. O E é a mesma ideia do D.
Beleza?